Olha eu aqui de novo. Demorei, mas voltei. Para quem não me conhece, eu sou Armando Damit, professor e responsável pelo canal do conhecimento, que tenta contribuir com a cultura do nosso país. O canal do conhecimento disponibiliza vídeos que retratam momentos históricos, conhecimentos místicos, inovações tecnológicas e também curiosidades das mais diversas. Por isso, peço que aqueles que me assistem dê seu like, comentem e compartilhem tudo que você vir por aqui. Roda a vinheta! Una cordial invitación para que pasen al altar, por favor. Este es un evento único que estamos haciendo para la O vídeo de hoje nos reporta a cidade de Troia. Nós vamos juntos desvendar o segredo do cavalo de Troia. Será que ele existiu mesmo? Há dúvidas, por isso ele merece a nossa atenção, uma vez que foi o que aprendemos na escola quando estudamos História Geral. O que foi o cavalo de Troia? Eu vou tentar esclarecer de uma forma bem simples. Cavalo de Troia foi um grande cavalo de madeira supostamente construído pelos gregos durante a Guerra de Troia, como um estratagema decisivo para a conquista da cidade fortificada de Troia, cujas ruínas estão hoje em terras turcas. Tomado pelos troianos como um símbolo de sua vitória, foi carregado para dentro das muralhas, sem saber que em seu interior se ocultava o inimigo. À noite, guerreiros saem do cavalo, dominam as sentinelas e possibilitam a entrada do exército grego, levando a cidade à ruína. A história da guerra foi contada primeiro na Ilíada de Homero, mas ali o cavalo não é mencionado, só aparece brevemente na sua Odisseia, que narra a acidentada viagem de Odisseu de volta para casa. Outros escritores depois dele ampliaram e detalharam o episódio, tal como Virgílio no seu escrito Eneida, no livro 2. O cavalo é considerado em geral uma criação lendária, mas não é impossível que tenha realmente existido. Entretanto, o mais provável é que tenha sido uma máquina de guerra fantasiada pelos cronistas. Seja como for, revelou-se um fértil motivo literário e artístico, e desde a antiguidade foi citado e reproduzido incontáveis vezes em poemas, romances, esculturas, monumentos, filmes, incluindo caricaturas e brinquedos. Mas vamos nos ater ao que realmente diz a história. A guerra foi descrita por Homero e recontada por vários autores antigos e modernos, que introduziram variações e expandiram a história. Mesmo em resumo, o episódio do cavalo é conhecido da seguinte forma: os gregos se haviam coligado para assaltarem Troia e recuperar Helena, esposa raptada de Menelau, rei de Esparta. Depois de um cerco de 9 anos sem sucesso, a cidade permanecia inexpugnável, protegida por suas altas muralhas, e aparentemente assim continuaria por muitos anos. Ambos os lados contavam com o auxílio de deuses. A Atena, deusa da sabedoria, favorecia os gregos, especialmente Odisseu, e este teria tido a ideia de criar o cavalo
e incumbiu Epeu da tarefa, sendo ajudado por Atena. O cavalo então foi construído em madeira, com o interior oco, onde um grupo de guerreiros ficaria escondido. Simulando uma retirada, os gregos deixam o cavalo às portas da cidade e se escondem na ilha de Tenedos. Um grego, chamado Sinon, deixa-se capturar e, com muita conversa, induz os troianos a levarem o cavalo para dentro da cidade, o que foi feito em meio a uma grande festa pela suposta vitória contra os gregos. Os troianos carregaram o cavalo para dentro de sua fortaleza, onde permaneceu enquanto decidiam o que fazer com ele. Uns queriam destruí-lo, outros queriam levá-lo até o alto da cidadela e precipitá-lo do penhasco, enquanto outros preferiam conservá-lo como uma oferenda propiciatória dos deuses. Decidindo por esta última alternativa, selaram o seu destino. À noite, quando a cidade dormia, os gregos saem do cavalo e facilitam a entrada de seu exército e finalmente capturam, saqueiam e destroem a cidade, queimando-a. Trifiodoro, em A Tomada de Ílios, deixou a mais longa e elaborada versão conhecida, demorando-se em detalhes sobre a construção e o aspecto do cavalo, que, segundo ele, era uma obra de arte impressionante. Tinha os arreios adornados de púrpura, ouro e marfim. Os olhos eram rodeados de pedras preciosas e a sua boca, com alvos dentes, se abria conduzindo a um canal para ventilação interna para que os guerreiros ocultos não fossem asfixiados. O corpo era poderoso e curvo como um navio. Atrás, a sua cauda volumosa descia ao chão em tranças e faixas. Os cascos eram de bronze, munidos de rodas, sustentavam pernas que davam a impressão de se mover. Embora-se bastante possível que a guerra de Troia tenha ocorrido, o famoso cavalo, na forma como ele foi descrito pelos antigos, provavelmente é uma lenda. Na antiguidade, o cavalo era uma derivação de uma máquina de guerra, o ariete, e muitas vezes construído em forma de um animal, onde na cabeça servia para você alçar as muralhas. Os assírios costumavam usar máquinas desse tipo, e é possível que o exemplo tenha sido seguido pelos gregos. Também foi interpretado como uma metáfora de um terremoto, uma das causas possíveis apontadas para a destruição de Troia histórica, considerando que Poseidon era o deus dos cavalos, do oceano e dos terremotos. Outra sugestão é que o cavalo, na verdade, era um barco, e foi assinalado que os termos usados para colocar os homens no seu interior eram os mesmos que descreviam o embarque da tripulação de navios. Na tradição clássica, os navios são às vezes chamados de cavalos do mar. Uma das mais antigas representações do cavalo de Troia está no chamado Vaso de Míconos, datado do século VIII a.C. Outros achados, mais ou menos da mesma época, como uma fíbula em bronze na Beócia e cerâmicas procedentes de Atenas e Tenos, todos fragmentados. São similares no desenho e podem se referir a protótipos bem mais antigos, como os aparatos de guerra assírios, como o desenho zoomórfico e quadrúpede, com rodas e janelas. Guerreiros armados se colocavam no centro da máquina e usavam a cabeça elevada para escalar as muralhas, enquanto outros manipulavam um ariete na parte inferior. O motivo se tornou popular entre os gregos, helenistas e romanos, sendo encontrado em inúmeras variações em vasos, relevos, gemas e pinturas,
como a que consta no manuscrito Eneida de Virgílio. Em Atenas existiu uma gigantesca estátua em bronze do famoso cavalo, obra de Strongilion, instalada no santuário de Ártemis, Braônia de Acrópole, que mostrava vários guerreiros em seu interior, da qual ainda sobrevive apenas o pedestal. E Polignoto o representou em um grande mural no Estoa Pintado. Ao longo dos séculos seguintes, o cavalo de Troia continuou fornecendo inspiração para muitos artistas visuais e literatos, constituindo um dos temas mais trabalhados da tradição épica. Paul Barowski o considera o ancestral de todos os monumentos equestres. Continua sendo um tema para vários artistas e contemporâneos de todo o mundo e deu nome a um grupo de artistas de Porto Rico engajado no ativismo social. Operação Cavalo de Troia é o título de uma série de 9 livros ficcionais de Juan José Benítez, que alcançou considerável sucesso internacional. No século XVII, o inglês John Bushnell tentou provar a possibilidade do cavalo, realizando uma reconstrução hipotética que seria tão grande que 6 homens sentados em volta de uma mesa caberiam dentro de sua cabeça. Mas ela acabou sendo destruída por uma tempestade antes de terminada. Outra foi criada em 1707 para uma suntuosa apresentação de uma peça teatral de Elkenazetri, com cerca de 5 metros de altura, toda dourada, de onde saíram 40 guerreiros armados. Hoje existem pelo mundo vários cavalos de Troia, modernos, com aparências muito diversificadas. Entre eles, podemos citar o Çanakkale, criado para o filme Troia, de Wolfgang Petersen, o de Praga, o dos Forum Shops, no Hotel Caesar Palace, em Las Vegas, e o que está na fronteira entre México e Estados Unidos. A expressão cavalo de Troia se tornou largamente usada na cultura popular, sempre com o sentido de um artifício astuto, enganoso e perigoso que possibilita a penetração dissimulada em território inimigo, e é a origem da expressão um presente de grego, quando recebemos algo de aparência agradável, mas que produz más consequências. Denomina uma técnica de negociação baseada na mentira, uma estratégia militar usada em inúmeras variantes por exércitos desde a antiguidade, e um tipo de vírus de computador que se disfarça como um programa legítimo para ganhar acesso às máquinas dos usuários e iniciar a destruição de programas instalados, roubar senhas e operar danos de outras naturezas. Tornou-se também um motivo de piadas e caricaturas e foi transformado em brinquedos para crianças. Assim, eu termino este vídeo. Eu espero que tenham apreciado e talvez decepcionado alguns por dizer que pode ser uma lenda. Mas a história é assim, com marchas e contramarchas, e as pessoas vão convivendo e aprendendo. Termino com a afirmação de Blaise Pascal: ninguém é tão importante que não tenha algo a ensinar, e ninguém é tão sábio que não tenha algo a aprender. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!